queremos te pedir que o Senhor manifeste o teu poder e possa trazer revelação. Revelação pelo Espírito de revelação, que é o Espírito do Senhor, a respeito de sua palavra, a respeito, ó Deus, da tua pessoa, para que nós realmente possamos te servir com amor, com carinho, de todo o nosso coração. Abençoa-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A palavra do Senhor, ela é comparada a elementos que Jesus mesmo citou, como a palavra do Senhor é comparada à semente. Igualmente, a palavra do Senhor é comparada a pérolas. Quando semente a ser semeada, ela deve ser semeada em todos, quer em solo bom, quer em solo que não seja bom, mas a todos deve ser dada a palavra, que é palavra de quê? De salvação, são as boas novas do Evangelho. Mas há um tipo de palavra dentro da própria palavra que são pérolas. E pérolas não podem ser dadas a qualquer um. Jesus mesmo disse que nós não deveríamos dar pérolas aos porcos. Ou, em outra passagem, pérolas aos cães. Nós devemos dar essas palavras, que são palavras, digamos, reveladas, que são palavras de edificação para aqueles que dão o devido valor a estas palavras. Há palavras que temos que dar a todos. Há palavras que não temos que dar a todos. O próprio apóstolo Paulo disse: eu, irmãos, quando fui ter convosco, nada quis a saber, exceto Cristo e este crucificado. Mas entre os experimentados, expomos sabedoria, a sabedoria de Deus. Houve dois tipos de ministrações, pelo que eu vejo ali no texto do apóstolo Paulo. Uma delas, uma ministração a todos, outra delas, não a qualquer um. E é importante que nós tenhamos discernimento. E hoje eu queria trazer uma palavra que gostaria que fosse uma palavra que nos levasse a um verdadeiro encontro com Deus. Um verdadeiro encontro. Jesus disse àquela mulher samaritana, falando a respeito dos samaritanos, disse: vós adorais a quem não conheceis. Mas adorais. É importante que conheçamos aquele que adoramos. Você concorda comigo? Isso é de suma importância. Conhecer o Deus que é único e verdadeiro Deus, e fora dele não há outro Deus, aquele que nós adoramos. A palavra do Senhor nos diz, no Evangelho segundo João, no capítulo de número 17, no versículo de número 3, diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Quem é Deus? O apóstolo Paulo,
nos fala algo muito revelador. Creio que na segunda epístola de Paulo a Timóteo, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Que nos diz, versículo de número 6 em diante. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Não te envergonhes por quanto do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa convocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz e vida e imortalidade mediante o Evangelho, pelo qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isto estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Sei em quem tenho crido, conheço aquele em quem tenho crido, em quem tenho depositado a minha fé. Por que é tão importante que conheçamos a Deus? Por que é tão importante que tenhamos esta perfeita adoração, adorando como Jesus disse: vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é. Veja bem, adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nesta frase, temos então um vincular do entendimento de quem Deus é com a adoração a esse Deus que é espírito, e portanto nossa adoração tem que ser em espírito e em verdade. Eu poderia até dizer que o entendimento nosso a respeito de quem Deus é nos leva a adorá-lo como Ele é, conhecendo a Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Deus, suas características, sua pessoa, mexe com nossas vidas.
Não estou dizendo que nós devemos ter um conhecimento teórico. Temos que ter um conhecimento real, um conhecimento verdadeiro, que te conheçam a ti, verdadeiro Deus. Se queremos adorar a Deus em espírito e em verdade, temos que ter um conhecimento do verdadeiro Deus, um conhecimento verdadeiro de Deus. Verdadeiro de Deus. Deus é onipotente. Será que nós entendemos o que é adorar a um Deus onipotente? O que é se relacionar com um Deus onipotente? Não há nada sobremodo difícil para Deus. Todos os impossíveis são possíveis para Ele. Você tem se relacionado, você tem crido em Deus, nessa onipotência de Deus? Ou apenas tem tido um conhecimento intelectual? Veja, Deus é onipresente. E não só onipresente, Deus é santo. Talvez uma das características mais marcantes da personalidade, da pessoa de Deus, seja a sua santidade. Sabe, a palavra santo, na sua origem hebraica, tem a ver com cortar e separar. Sempre que você está vendo santidade, você está vendo uma coisa que é separada, que é exclusiva. Deus é santo, e sem santidade ninguém verá a Deus. Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar. Ouvir falar é algo bom, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu te conhecia por fé, mas agora os meus olhos, agora a intensidade da minha experiência é outra. Meus olhos te veem, e lembre-se que sem santidade ninguém verá a Deus. De modo que eu chamo isso um conhecimento de santidade. E palavra que não é pregada na igreja. Santidade, santificação, santo. Parece que as pessoas estão incomodadas com isso. Quando você fala de um Deus santo e fala de pecado, você está falando de um Deus justo, que não tolera o pecado. Quando você fala de um Deus santo, e que, sendo Ele santo, não tolera o que não é santo, esse mesmo Deus onipresente, quando você fala de pecado, não existe um pecado que cometamos que Deus não esteja presente. Se nós tivéssemos mais consciência da onipresença ou da presença do Senhor em nosso meio, em nossa vida, sabedor que Deus está presente em todos os lugares, que Deus não está ausente. Deus não está ausente. Deus está presente. Nós teríamos uma atitude muito diferente quanto ao que falamos, quanto ao que fazemos. Por isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas se eu não conhecer ao Senhor, não entender sua onipresença, não entender sua onipotência, não entender sua onisciência, que Deus tudo sabe, que Ele sabe, e que nós não sabemos. Como nos é difícil entender esses atributos exclusivos de Deus: a onisciência, a onipresença, a onipotência,
a eternidade, porque Ele é de eternidade a eternidade. E antes que tudo existisse, Ele é. Ele já era, Ele continua sendo e Ele sempre será, porque Ele é imutável. Deus é imutável. Deus não muda. Deus não necessita mudar. Mas eu preciso mudar. Você precisa mudar. Mudanças não são um problema. O problema é no que nos transformamos quando mudamos. Toda mudança deveria ser bem-vinda, desde que fosse mudança para melhor. E nós precisamos, e a Bíblia nos fala, e isso é base de toda a regeneração, a restauração, a justificação, a edificação, tudo que a Bíblia fala sobre esse desenvolvimento da salvação, é que mudamos. A própria palavra diz que nós somos mudados de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. Nós somos mudados, o Senhor mexe em nossa vida, o Senhor nos transforma. Mas nós temos conhecido quem é Deus. Outra coisa a respeito de Deus é que Deus é bom. Oh, Deus é bom. E Deus não é bom de vez em quando. Deus sempre é bom. A Bíblia diz que o Senhor é bom, o Senhor sempre é bom. Mesmo que as coisas não estejam boas para nós, Deus continua sendo bom. Continua sendo bom. A palavra bom, na sua forma grega, ela tem uma ideia de uma beleza, algo bonito. Mas ela também tem uma ideia de algo bondoso. Não apenas bom, a sua essência é boa, mas a bondade. Deus é bom, Deus é bondoso e Deus é belo. E Ele é totalmente bom, totalmente bondoso, totalmente belo, totalmente bonito. É que nós tentamos entender a Deus segundo as nossas limitações. E você precisa sair das suas limitações para compreender, para entender não apenas a Deus, mas tudo que Deus quer, o propósito de Deus para as nossas vidas. A primeira coisa é termos a revelação da pessoa de Deus. Conhecermos, eu sei em quem tenho crido. Eu o conheço. Eu tenho relacionamento com Ele. Eu não o conheço apenas de ouvir falar a respeito dele. Não, eu o conheço. Meus olhos veem. Meus olhos contemplam. Eu o conheço. Sei quem é Deus. O fato de Deus ser imutável, de Deus jamais mudar, deveria ser um fato que nos transmitisse uma segurança total. Por quê? Porque muita gente está confiando em coisas mutáveis. Confiando no seu emprego, confiando na sua saúde, confiando na sua capacidade, confiando em seus amigos, confiando em sua família. Eu não estou pregando desconfiança, eu não estou pregando falta de confiança própria. Não é isso que eu estou dizendo, mas se
a nossa esperança só se baseia em coisas mutáveis, saúde, hoje estamos sãos, e amanhã? Poderemos não estar sãos. E se toda a minha esperança está em cima de algo tão frágil quanto a minha saúde, em um momento de provação, isso tudo poderá ruir. Veja, é maravilhoso a vida em família, desde que seja boa. Desde que seja boa. Mas se toda a minha esperança está calcada em minha família, e muita gente faz isto, e acontece que quando alguém necessita afastar-se, quando os filhos se vão, é muito comum na vida das famílias americanas que os filhos se distanciem. Por quê? Porque eles procuram universidades, porque eles procuram cursar algum curso superior e buscam as melhores universidades ao seu alcance, seja econômico, seja sua capacidade como estudante para entrar em tal ou tal universidade. E muito comum é uma pessoa estar em uma cidade, em um estado, ir estudar em outra cidade, em outro estado, e depois arranjar um emprego em outro estado. Isso é muito comum. E os pais que estabeleceram vida, que fizeram uma vida, que adquiriram vida para atender aos seus filhos, de repente veem os seus filhos, eles na costa leste e os outros na costa oeste dos Estados americanos, numa distância enorme, numa distância gigantesca. E se esses pais apenas têm a sua esperança nos seus filhos, que frágil esperança é esta? Mas quando você põe a sua esperança em alguém imutável como Deus, não há como abalar a sua esperança. Nós temos conhecido aquele em quem cremos, sua bondade, sua misericórdia, sua compaixão, sua fidelidade. Deus é fiel. E Ele não é fiel apenas em retribuição a alguma fidelidade, a alguma lealdade. Deus é fiel mesmo que o homem seja infiel. Ele continua sendo fiel. E quando nós entendemos, quando nós sabemos quem é o nosso Deus, e começamos a ver biblicamente todas essas características do Senhor, nós começamos a entender quem é o nosso Deus e começamos, por entender quem é o nosso Deus, nos relacionar com o nosso Deus, nos relacionando com o nosso Deus, somos transformados por meio deste relacionamento com Ele, e quando nos relacionamos com Ele, nós não conseguimos fazer outra coisa senão adorá-lo. E adorar vai muito além de cantar hinos, de dançar na presença do Senhor, que é adoração. Adorar é um estilo de vida de quem se rende plenamente a Deus e reconhece Deus como Deus e conhece Deus como Ele é e vive então uma vida que é eterna, que está baseada em conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Então, quando nós temos esse estilo de vida, quando nós temos um estilo de vida de adoração, um estilo de vida contemplativo, devotado
conectado a Deus, nós vivemos a experiência e somos, por causa disto, de sermos adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Em espírito, porque Deus é espírito. Em verdade, porque adoramos a quem conhecemos. Porque estamos conhecendo. E então, em consequência disto, temos uma paz que excede, como a Bíblia diz, todo o entendimento. Porque sabemos em quem temos crido, em quem temos depositado a nossa fé. E não importam as circunstâncias, o apóstolo Paulo, quando falou isso, estava em circunstâncias severas, era prisioneiro, estava com a possibilidade, o que de fato depois veio a suceder, de uma pena capital, de ser decapitado. Por ser cidadão romano, Paulo não podia ser crucificado, pois era proibido crucificar um cidadão romano, de modo que a pena capital para um cidadão romano normalmente era ser decapitado. Por isso é que historicamente se diz que o apóstolo Paulo morreu decapitado. A Bíblia não diz, mas pelo estudo histórico supõe-se que ele morreu como mártir, decapitado. Mas Paulo tinha uma paz que excedia todo e qualquer entendimento. Sua paz não dependia das circunstâncias, não dependia das pessoas, dependia do Deus em quem ele cria. Isto é a paz do Senhor. Isso é a paz do Senhor que nós precisamos ter e que nós precisamos viver. Quando você começa a ter entendimento de Deus, você começa a compreender o propósito de Deus para a sua vida. Para a sua vida. E quando você descobre o que Deus quer de você, o que Deus quer que você seja, você não se satisfará em ser outra pessoa, senão a que Deus te revelou que você deve ser. Você buscará esse propósito. Você não mais buscará, quero ser como este, quero ser como aquele, quero ser como esta ou aquela outra. Não, você buscará ser exatamente o que Deus disse que você deve ser. Deixe-me dizer uma coisa a você. Josué não tentou ser Moisés. Se Josué tentasse ser Moisés, nós falamos Josué ficou no lugar de Moisés. Sim, é verdade. Mas Josué não podia ser Moisés. Ele tinha que ser Josué. Quando Deus revelou a Josué o que ele tinha que fazer, Josué não se satisfez com nada mais e nada menos do que ser exatamente o que Deus revelou. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo possuir a terra que sobre juramento eu prometi aos seus pais. Josué sabia que o ministério dele era aquele, que a pessoa que ele precisava ser era aquela.
Ele não foi chamado para vencer Faraó, ele não foi chamado para libertar o povo do Egito, ele não foi chamado para conduzir o povo no deserto, ele não foi chamado para receber as leis no Monte Sinai, ele não foi chamado para nada disso. Moisés foi chamado para isto. Ele foi chamado para ser forte e corajoso e levar aquele povo a tomar posse da terra. Então Josué não tentou ser Moisés. Davi não tentou ser Saul. Graças a Deus. Davi tinha que ser Davi. Deus foi revelando a Davi quem ele tinha que ser. Eu sei, nós podemos nos inspirar em vidas, isso não é mal algum. Sede meus imitadores naquilo que eu sou imitador de Cristo. Mas eu estou querendo dizer a você que se você tiver verdadeira revelação da pessoa de Deus, isso só é possível através do Espírito Santo do Senhor, que Ele nos revela. Ele nos revela o Filho, Ele nos revela o Pai, o Filho nos revela o Pai, e o Espírito Santo se revela a Ele mesmo, e ao Filho, e ao Pai, e nós temos que ter dele revelação. Saber que Ele é onipotente é uma coisa, viver a onipotência de Deus é outra coisa. Como eu sei que Deus é onipotente? Não é um saber intelectual, é uma experiência de vida. E por isto, as privações, as provações, que porventura venhamos a passar, entendemos que tudo isso está trabalhando em nossa vida a nosso favor. E quando entendemos que a mão de Deus está sobre todas essas coisas, e Deus não nos deixará sermos provados além das nossas forças, mas no meio da provação, Ele nos sustentará e fortalecerá. Junto com a provação, Ele dará poder para vencermos a provação. Temos uma paz, uma confiança e uma fé inabalável que venceremos todas essas coisas. Você veja bem Jó, quando alcança entendimento, dentro de toda a provação, e que provação, que Jó estava vivendo, Jó simplesmente diz, falei como um louco, de coisas que não entendia. Jó simplesmente não tem mais nenhum questionamento. Se você ler o livro de Jó, você vê vários questionamentos de Jó e questionamentos dos amigos de Jó. Mas quando Deus se apresenta, quando Deus se manifesta, quando Deus fala, quando a palavra de Deus se manifesta, quando o Senhor em sua própria boca fala, Ele dá algo a Jó. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quando ele recebe isso, Jó não tem mais questões, não tem mais questionamento. Por quê? Porque ele teve uma revelação extraordinária de Deus. Ele disse, meus olhos estão vendo. E em momento nenhum Jó então pede, Senhor, tira-me desta provação. Se eu visse ao Senhor e estivesse na situação que Jó estava, é bem possível que eu voltaria todas aquelas perguntas que Jó estava fazendo e diria, Senhor, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe que o livro de Jó termina sem uma resposta? Porque quem tem fé não precisa dessa resposta. Aleluia! Quem tem fé vive
não por entender, vive pela fé. O justo viverá pela sua fé. Por isso é tão importante, quando nós incentivamos, eu quero incentivar mais uma vez, terminando essa palavra, eu quero dizer a você, ore. Billy Graham disse uma frase que é tão verdadeira: dobre os seus joelhos e ore. Ore até que você e Deus se tornem amigos íntimos. Que definição maravilhosa de oração. Buscar a face do Senhor, conhecer ao Senhor. Quando você começar a orar, as coisas vão mudar de tal maneira na sua vida. Quando você começar a orar dessa forma, dobre os seus joelhos e ore até que. Não, até que minha oração seja respondida, até que as minhas petições sejam alcançadas, até que eu e Deus nos tornemos amigos íntimos. E então, meus questionamentos vão desaparecer. Minhas dúvidas sumirão. E até mesmo o que eu necessito, me parece que nem vou necessitar mais. Jó podia falar, necessito de cura. Não era verdade? Necessito de uma solução financeira. Não era verdade? Necessito de uma restauração familiar. Mas não, ele disse, eu te vi. Meus olhos estão te vendo. E não apenas os olhos deles estavam vendo, os ouvidos dele estavam ouvindo. Por isso há uma tradução que diz, eu ouvi, mas agora os meus olhos veem. É uma tradução interessante. Não apenas eu te conhecia de ouvir falar, mas não, eu ouvi homens, eu ouvi a mim, mas agora eu ouvi a Deus. E eu ouvindo a Deus, meus olhos foram abertos. Isso sou eu que estou falando, tá? Isso não está aqui registrado. Se você disser, não, a Bíblia diz isso. Não, sou eu que estou falando. Eu estou dizendo, eu ouvi. O que Jó ouviu? Jó ouviu os homens, Jó ouviu a ele mesmo, mas o melhor de tudo é que Jó ouviu a Deus. E quando Jó ouviu a Deus, algo aconteceu. Os seus olhos foram abertos e ele conheceu a Deus, não só de ouvir, mas conheceu a Deus de ver. Ele conheceu. Nós temos conhecido, nós temos buscado. O que é estar na presença do Senhor? Eu citei aqui, faz algum tempo, que conhecer ao Senhor traz consequências visíveis em nós, nas nossas atitudes e até na nossa face. Moisés viu a glória de Deus. E a consequência dele ter visto a glória de Deus é que o rosto dele brilhou. Eu quero ter um rosto que brilha. E só há uma maneira, eu preciso buscar a Deus de uma maneira diferente. O que a igreja em nossos dias está buscando? Solução para os seus problemas ou o Deus único e verdadeiro? É o que nós precisamos fazer. Eu quero te conhecer. Eu quero que nós conheçamos a Deus. Que o Senhor nos abençoe de tal maneira que venhamos a conhecer a onipotência, a onisciência, a onipresença, a bondade, a fidelidade, a eternidade, o ser imutável de Deus, a fidelidade do Senhor.
que zela pela sua palavra para fazer cumprir. Você tem conhecido aquele que você adora? Ou você tem adorado quem você não conhece? Adoremos em espírito e em verdade. Conheçamos ao Senhor. A Bíblia diz: conheçamos e venhamos a perseverar em conhecer. Não apenas conhecer, mas ainda conhecer mais. Deus é infinito. Não há como conhecê-lo apenas de uma vez. Nós temos que conhecer e perseverar em conhecer, e teremos uma eternidade inteira para conhecer, e ainda assim não conheceremos completamente, mas saberemos em quem temos crido e em quem temos depositado a nossa fé. Ele é fiel, Ele é justo. Eu não quero viver uma religiosidade, eu quero viver fé. Quero ter vida, vida eterna. E a vida eterna é essa, que te conheçam, a ti, único Deus, verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós temos que incentivar e intensificar o nosso conhecer a Deus. A Deus. Talvez nessa noite, talvez pela live, haja pessoas que dizem: eu gostaria de ter essa experiência, porque eu só conheço Deus de ouvir falar. Me falaram de Jesus. Você mesmo, talvez alguém argumente, está me falando de Jesus. Mas eu quero que você tenha, e que nós todos tenhamos e prossigamos em ter, um conhecimento real. Real. Não é apenas conhecer esta palavra, este livro, santo livro, palavra de Deus, mas conhecer o Deus desta palavra. Não só a palavra de Deus, mas o Deus desta palavra. E para que você o conheça, não há outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão através de mim, foi o que Jesus disse. E então, quero inicialmente orar por aquelas pessoas que hoje tomam a decisão de conhecer a Deus e recebem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Senhor Jesus, eu oro por cada pessoa que porventura, nesse momento, toma uma decisão de te conhecer, não um conhecimento intelectual ou emocional, mas um conhecimento pleno, verdadeiro, uma comunhão total contigo, único, verdadeiro Deus. No nome de Jesus Cristo. Mas quero agora fazer uma segunda oração, orar por todos nós que respondemos a essa pergunta: você conhece aquele que você adora? Você conhece a Deus? Você conhece a Jesus Cristo? Você aceita o desafio de fazer como Billy Graham disse, de dobrar o seu joelho, de orar e orar e orar, e não pare de orar até que você e Deus se tornem amigos íntimos? Eu quero fazer isto. Eu quero conhecer ao Senhor. Ou uma revelação tremenda há de se descobrir
descortinar na sua vida. Eu não quero ser um religioso. Eu quero ser uma pessoa de fé. E por isso nós queremos orar. Senhor nosso Deus, perdoa-nos, pois muitas vezes nós não temos buscado ao Senhor como deveríamos buscar. Buscar-me-eis, diz a palavra, e me achareis, diz a palavra, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso com jejum, aleluia, com pranto, aleluia, e com choro. Senhor, nós necessitamos conhecer a Tua pessoa em sua onipotência, a Tua pessoa em sua onipresença. Tu estás presente. Tu estás presente. E nós queremos sentir a Tua presença, mas Tu sempre estás presente. Tua onisciência. Queremos conhecer a Tua onisciência, a Tua eternidade, imutabilidade, fidelidade, bondade. Queremos Te conhecer verdadeiramente. Ó Espírito. Ó Espírito Santo, Senhor, põe-te em destaque, e queremos também Te colocar em destaque no nosso ministério, nessa humilde igreja, e o Senhor atrairá todos para si. Nós Te erguemos, nós Te exaltamos, nós Te adoramos, aleluia, aleluia e aleluia. Nós Te adoramos. Te adoramos, Senhor. Nós queremos dizer, como o apóstolo Paulo disse, mesmo naquela situação tão difícil que ele estava vivendo, eu sei em quem tenho crido. E quando Te conhecermos e conhecermos plenamente, ó Senhor, porque um dia chegará em que conhecerei como também sou conhecido. Mas queremos crescer no conhecimento do nosso Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.